Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando do Evangelho da salvação, que foi primeiro pregado a Abraão, dizendo a Abraão que pela fé ele herdaria todas as promessas de Deus, promessas de bênção. No hebraico, para o povo judeu, para o povo de Israel, bênção é sinônimo de salvação. Ser salvo significa ter a bênção de Deus sempre, em todas as coisas. Então nós somos salvos de tudo. Salvos da morte, salvos do mal, salvos da tristeza, salvos de qualquer tipo de enfermidade, de problema. Por isso Jesus levou sobre si todas as nossas dores, nossas culpas, nossa condenação, nossa enfermidade, para nos dar uma nova vida. O que é salvação? É vida e vida com abundância, é vida com alegria, é vida no Espírito Santo. A partir de agora, somos salvos. Se somos salvos, somos abençoados agora, e no céu, e na eternidade, e para sempre. Mas a partir de agora. Vamos ver então essa palavra em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo de número 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, este filho da escrava era um filho da carne, do mundo, do desejo. Ele nasceu pela vontade de Abraão, de apressar algo para Deus. Mas não veio exatamente da revelação de Deus. O segundo filho, que é Isaque, este sim, é filho da livre. Quando diz e outro da livre, ele está falando do Espírito Santo de Deus. É o filho da palavra do Espírito, da palavra revelada, da palavra que vem do céu, do Espírito Santo. É como o batismo com o Espírito Santo. Quem nasce do Espírito, ele é livre. Ele vai, ele vem, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele vai na direção de Deus, ele vai no mover de Deus, vai cumprir a bênção de Deus. Se ele cumpre o propósito de Deus, ele tanto é uma bênção quanto é abençoado. Como a promessa de Deus para Abraão. Você será uma bênção para todas as famílias da terra. Vou te abençoar e vou abençoar todas as nações da terra através de você. Através do Cristo, do Messias, e através do Messias o batismo com o Espírito Santo, o vento do Espírito, que sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Este é o que é nascido do Espírito, da livre, da liberdade, do mover de Deus. Versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Realmente Isaque é o filho da promessa. Então Deus vai abençoar Abraão, ele será pai de muitas nações. Deus vai lhe dar um filho mesmo na velhice, para Abraão, para Sara. Sara vai gerar um filho, é o filho da promessa. É o filho do poder de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus. É o filho nascido do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus. Ele vai levar a todo mundo a revelação de Deus, a adoração, a verdadeira adoração. Então ele vai levar pela lei, como um aio, como uma ama, que leva uma criança na disciplina, no cuidado maior, até que ele alcance a maturidade, até que ele seja, então, batizado com o Espírito Santo. E aí ele vai, aonde o Espírito conduzir, ele vai ter liberdade. Ele será, então, livre, porque o Espírito de Deus é livre e quando ele vem habitar em nós, ele nos torna livres para servir a Deus. Então já não dependemos mais do homem, doutrina de homem, vontade do homem, da carne, mas estamos aqui pela vontade de Deus. Vamos abrir a palavra e vamos falar com toda a liberdade. Vamos agir, vamos obedecer a Deus, vamos conhecer a Deus, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos realizar festas, banquetes na presença de Deus, como nós temos até bem enfatizado na carta de Pedro,
na carta bíblica de Judas. Vamos ver isso posteriormente, se Deus assim nos permitir. Versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, aquela primeira lei entregue, escrita na pedra, lá no Monte Sinai, conforme uma alegoria, um simbolismo, uma narrativa, criando uma imagem comparativa, nasceu conforme o filho da escrava Agar nasceu. Ismael nasceu por uma vontade do homem, sendo escrava, e não sairia daquela condição, permaneceria naquela condição, vai servir a Deus numa lei com proibições, com dificuldade, com a lei escrita e com a dificuldade da inteligência, da interpretação humana, que é reduzida, é incapaz de alcançar o entendimento das coisas do céu, das coisas espirituais, são muito mais amplas e só se discernem espiritualmente. Então, se ficar só na letra, só no estudo bíblico, na escola dominical, se falar que por aí você vai alcançar alguma coisa, você vai alcançar o mesmo que Agar alcançou, que a Arábia alcançou, que Ismael alcançou. Guerra, confusão, doutrinas de homens, contendas, dezenas, centenas até de denominações diferentes, cada uma se perdendo em um ponto, errando em outro ponto, não se entendendo, porque são da carne. São escravos dessa confusão. São escravos aqui da terra, de um mundo inferior se comparado ao mundo espiritual, celestial, que só vão alcançar quem for livre. Livre para voar como a águia, para compreender as coisas do céu, para ser batizado com o Espírito Santo, que vem da Jerusalém de cima, que é a Jerusalém livre, é a Jerusalém do Espírito Santo, do dom espiritual, do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo. Essa sim trouxe a palavra que vem ser escrita no nosso coração, na tábua de carne do nosso coração, e não numa tábua fora de nós, que nós temos que ver e procurar entender, e nunca entendemos. Sempre arrumamos confusão, e eu digo uma coisa, o outro diz outra coisa, e abre uma porta aqui, o outro abre outra porta ali. Passa um tempo, já estão se dividindo de novo, porque se confundem, se perdem nas interpretações bíblicas, se fecham, são como escravos. Tem a dificuldade da compreensão espiritual. Mas a Jerusalém que vem de cima é o batismo com o Espírito Santo, é o poder de Deus que escreve, não numa tábua de pedra que eu preciso ler, ela já está escrita dentro de mim, e o Espírito Santo que se move dentro de mim traz à minha mente, traz ao meu entendimento a explicação do que está escrito aqui dentro. Escrito por Deus no meu coração. E quem habita comigo? O Espírito Santo que eu recebi no batismo com o Espírito Santo. Então ele se move, ele trabalha junto comigo. Eu, quando começo a pensar uma coisa, eu vou falar alguma coisa sobre um texto da Palavra de Deus, ele vem imediatamente junto comigo, no meu pensamento, e me dá o discernimento, me dá o encaminhamento, fala comigo e revela todos os versículos. Se eu estou lendo aqui no livro, no texto, o texto como que brilha, ele foca e me ensina, e me dirige, me guia. Ele é o grande ensinador, ensina diretamente dentro de mim, junto comigo, ele vai dirigindo. É isso exatamente o que está aqui em Gálatas capítulo 4. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos,
somos filhos da promessa como Isaac. Então, se há clamor, se há louvor, se há alegria, essa alegria é nossa. Essa bênção é nossa, a vitória é nossa. Porque nós somos os filhos da promessa como Isaac. Quem são os filhos da promessa? De Gálatas 4, versículo 28. Nós que recebemos o Espírito Santo. Nós que somos batizados com o Espírito Santo. Somos filhos da promessa como Isaac. Fomos gerados pela promessa de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis o Espírito Santo não muito depois desses dias. E eles receberam 10 dias após Jesus subir ao céu. E vocês vão receber o poder, vão entender, vão pregar, vão ensinar, vão pregar a todas as nações até os confins da terra, porque a promessa de poder, a promessa de Deus abençoar, dar salvação, dar direção, capacitação, dar unção pelo batismo com o Espírito Santo. Essa é a promessa. Essa é a promessa que Jesus mandou esperar, o anjo mandou esperar, mas esperar até que venha sobre vocês a promessa do Espírito Santo. O poder do alto seja derramado sobre vós. Então sereis minhas testemunhas. Nós vamos receber poder. Essa promessa do Espírito Santo é para que possamos entender toda a palavra de Deus, ter poder para praticar, viver na nossa vida pela unção, pela direção do Espírito Santo, capacitação para praticar e para ensinar a todo mundo, falar todas as línguas do mundo e pregar a toda a nação até os confins da terra. É o poder de Deus que vai executar isso, porque essa é a promessa de Deus. Está acompanhado de promessa, está acompanhado da fidelidade de Deus, o compromisso de Deus na promessa. Ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel, está conosco, está nos capacitando para que essa promessa seja cumprida. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Aqui Paulo já deixa claro. Tudo que ele está falando de promessa, tudo que ele está falando de ser livre, o que ele está falando do alto, a Jerusalém do alto, ele está falando do que era segundo o Espírito. Assim é também agora, com o batismo com o Espírito Santo. É o tema de Gálatas. Paulo tem essa forma de apresentar, com alegorias, com comparações, e depois ele retoma. Se nós continuarmos lendo, formos seguir em frente, nós vamos chegar a este ponto. Ele retoma a sua base, o seu fundamento da sua carta, da sua epístola. Ele está falando sobre o Espírito, como receber o dom do Espírito Santo, que é pela fé, pela pregação da fé. Nós ouvimos, cremos, clamamos, entendemos, cremos que precisamos do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, para conhecer a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus. Deus se agrada dessa fé. É isso mesmo, você chegou ao ponto que Deus preparou pela sua palavra, você entendeu, você creu e ele derrama, ele responde essa oração da fé, batizando com o Espírito Santo. Então nós somos filhos da promessa a partir do batismo com o Espírito Santo, como Isaac. Foi gerado pela promessa de Deus a Abraão e Sara. Esse é o filho correto, é o filho da promessa. Não é Ismael, é Isaac. Então não é o que vem com a lei, com doutrinas de homens, que só geram contendas, polêmicas, divisões, pessoas que não têm o Espírito. Agora é a promessa, é a bênção, é a direção de Deus, é o conhecimento de Deus. A promessa de Deus que a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus serão toda a terra como as águas cobrem o mar pelo derramamento do Espírito Santo. E aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. E quando nós temos essa liberdade, assim como Esaú perseguiu Jacó, assim como Saul perseguiu Davi, aquele que é da carne, que não tem o Espírito, ele persegue aquele que ele vê que tem discernimento, que tem conhecimento, que tem uma comunhão com Deus, que conhece a Deus. Isso incomoda o que tem a instituição e não tem o Espírito, não tem o conhecimento, está perdido, tentando interpretar a tábua da lei, da pedra,
e ele não consegue. Mas aquele que é livre é guiado por Deus, é abençoado, é dirigido por Deus. Deus vai abrindo as portas, Deus vai revelando. E isso dói, incomoda o que é da carne. É como Caim, que quando viu que Abel tinha todo o dom, toda a visão, e Deus era com ele, Deus confirmou ali a sua obra, o seu culto, a sua adoração, a sua vida, realmente agradando a Deus, porque Abel tinha relacionamento com Deus, amava o seu irmão, amava os seus pais, orava, tinha unção, tinha bênção. Isso trouxe o ódio para Caim, que matou Abel. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é sempre essa mesma história. Ismael também perseguia a Isaac, porque via paz, via tranquilidade. Que vida maravilhosa na presença de Deus, com toda a segurança, certeza da vitória, segurança da salvação, de uma salvação que começa agora, é eterna, mas não lá no céu, a partir de agora até o céu, para sempre, de agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. A bênção de Deus, a alegria, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque o Espírito de Deus habita em mim. Neste sentido, nós já vivemos no céu com Deus, já temos essa presença de Deus em nossa vida. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então as bênçãos de Deus são para aquele que nasce de novo, que nasce da água, que nasce do Espírito, que é batizado com o Espírito Santo. Este é filho da livre, este tem liberdade, este é espiritual, conhece a Deus, agrada a Deus, tem comunhão com Deus, celebra com Deus, adora a Deus em espírito e em verdade, está na presença de Deus. Mas aquele que está na carne, está no entendimento da mente humana, este é mau, este está falsificando as coisas de Deus, e Deus sabe muito bem que por ele não ter o Espírito, ele é vazio, ele é filho da escrava. Ele usa a palavra para proveito próprio, ele usa a palavra para oprimir os outros, para maltratar os outros e para perseguir os que são livres. Por isso não podem, não costumam, não devem conviver juntos. Mas devemos estar orando com essa necessidade de que todos sejam batizados com o Espírito Santo, para estar lidando com as coisas de Deus, para estar nos ministérios, para estar nas lideranças em geral, na obra de Deus, tem que ser livre no Espírito, batizado com o Espírito Santo, e o amor de Deus é derramado em seus corações pelo Espírito, o amor transborda, e aí você está capacitado, escolhido, separado por Deus para trabalhar à frente na obra de Deus. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Não do conhecimento carnal da Bíblia, não do conhecimento humano, da interpretação humana, mas do Espírito Santo, pela capacitação, pelo batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.